Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas, capítulo 10. Eu quero louvar Deus, em primeiro lugar, por esta oportunidade, irmão, que o Senhor tem me concedido de estar aqui com os irmãos. Quero louvar Deus pela vida do pastor Daniel, louvar Deus pela vida do Marcelo, louvar Deus pela vida do nosso irmão Sérgio. Deus abençoe. Lucas capítulo 10. Louvar Deus pela vida da nossa irmã Ruth, que é uma bênção. Deus te abençoe. Os demais jovens, aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 25. Lucas 10, 25. Todos acharam? Que bom. Que diz: E eis que levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? E respondendo ele disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e toda a tua alma, e todas as suas forças, e todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. E ele, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, havendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. Partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao seu hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 parece que foi o próximo daquele que caiu na mão dos salteadores? Ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai, faze da mesma maneira. Podeis assentar em nome de Jesus? A Bíblia diz, irmãos, que Jesus estava fazendo uma oração ao Pai. Ele levanta a mão e diz: Pai, graças te dou, porque ocultaste as coisas ocultas aos sábios, aos instruídos, e as revelaste aos pequeninos. Jesus estava querendo dizer: olha, Pai, eu te dou graças, porque as coisas espirituais, as maravilhas do céu, o mover dos céus, é ocultado aos que se acham sabidões aqui na terra. É ocultado aos grandes, mas é revelado aos pequeninos. A Bíblia diz que Jesus continua, meus irmãos, ali, e de repente ele fala, aleluia, louvado seja Deus, que os profetas que vieram antes deles, os reis que vieram antes deles, desejaram, louvado seja Deus, possuir o que, ou ver e ouvir o que eles viam e ouviam, porém não tiveram oportunidade de ver. Jesus estava falando, aleluia, louvado seja Deus, para a nossa geração. Jesus estava falando uma nova história,
após ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O que eu acho gratificante em servir a Deus é porque, aleluia, louvado seja Deus, tem hora que a gente passa prova, chora, até se entristece, aleluia, mas muitos profetas queriam ter uma congregação como essa para congregar e não tinham. Queria ter um culto como esse e não tinha. Sabe onde é que eram as congregações dele? Em cadeias, em calabouços, aleluia, em perseguições. Mas eu louvo a Deus porque, aleluia, Jesus veio, aleluia, louvado seja Deus, deu a vida por nós e hoje nós estamos aqui para adorar. Muitos queriam ter um culto como esse para adorar e não tinham. E às vezes nós viemos para o culto e ficamos como se nada tivesse acontecendo. Quantos não queriam ter um culto desse? Ah, se Jeremias tivesse um povo assim para ouvir ele. Para quem Jeremias ia falar, irmãos? Era Jeremias ensinar de falar, pegarem ele e lançar dentro de um calabouço. Aleluia, louvado seja Deus, mas eu louvo a Deus, porque a corda que tirou Jeremias do calabouço era a mesma corda que estava, aleluia, na janela de Raabe, a prostituta. Representa o sangue do Cordeiro. Eu quero te dizer, meu querido, o sangue do Cordeiro vai te tirar deste calabouço que tu se encontra se tu crê. Adore o nome do Senhor. A Bíblia diz que Jesus ali falando acerca que os profetas não viram o que nós vemos. Queriam ver, mas não viram. Hoje se a gente buscar, irmão, a gente vê coisa sobrenatural. Aí chegou um doutor, um estudado, um homem de lei, que entendia de leis, mas da presença de Deus não entendia nada. De salvação não entendia nada. Chegou diante de Jesus para tentar Jesus. Olhou para Jesus assim, aquela cara de fariseu, hipócrita, e falou: olha, mestre, o que é que eu tenho que fazer para herdar a salvação? Porque ele viu Jesus pregando a salvação, então ele achou: eu sei tudo da lei, eu conheço os mandamentos, eu sei tudo de Bíblia. Eu sou bonzinho, eu tenho dinheiro. Vamos ver o que ele vai falar, se ele tem alguma acusação contra mim. Ele foi para tentar Jesus. E Jesus, irmão, não se tenta. Tem gente que vai para o culto, eu vou lá só para ver se o pastor prega mesmo. Eu vou lá só para ver se a campanha está funcionando mesmo. Eu vou lá só para ver se Jesus cura lá mesmo. Eu vou lá só para ver. Isso é pessoas que tentam a Jesus. Agora quando a pessoa diz: eu vou lá para adorar, aí Jesus vai lá e adora, que eu te dou vitória. Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Abre a tua boca e adora. Solta o fundo musical aí, varão. E a Bíblia diz que ele tentando Jesus, Jesus disse: tu conhece os 10 mandamentos, rapaz? Ele: conhece. Ora se não. Desde pequenininho que eu estudo a Bíblia. Porque a tradição judaica é assim. Abaixa um pouquinho o fundo musical aí. A criança quando nasce, que está desse tamanhozinho aqui, em vez de os pais lá, os judeus, deixar eles na frente do Pokémon, eles põem eles para ler o Pentateuco. Em vez de os pais, aleluia, louvado seja Deus, deixar lá na frente do Digimon, eles põem para ler o Pentateuco. Lá é assim. É Bíblia, eles têm que estudar o Pentateuco. Põe, aleluia, louvado seja Deus, para ler a Bíblia. Então aquele homem conhecia de Bíblia. Mas o problema daquele homem é que ele conhecia a Bíblia, mas não conhecia, aleluia, quem mandou os profetas escreverem a Bíblia. É o mal de muita gente por aí, é isso. Conhece muita Bíblia, mas não conhece o Deus da Bíblia. Mas eu louvo a Deus porque aqui tem um povo que conhece e adora o Deus desta Bíblia. Não adianta ter só conhecimento e não ter graça. Tem muita gente que tem tanto conhecimento. Tem deles que ainda vai no meio de um povo humilde como nós assim, e quer falar os vernáculos, quer falar não sei o que lá, o Pentateuco, hermenêutica, sei o que, e o povo não entende nada.
quer mostrar estrelismo, lugar de estrela, aleluia, nessas regiões celestiais. Aqui não, aqui é lugar de povo humilde, onde Deus revela as coisas grandes aos pequeninos. Cadê o